Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Olá! Então, graça e paz a todos. Nós estamos aqui novamente para cultuar ao Senhor, louvar o seu nome e ouvir um pouco mais da sua palavra. Eu sou grato a Deus por mais oportunidade que Ele nos dá, tá bom? Então, nós vamos ter uma palavra de oração, dando graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, como também pedindo por esse momento, para que assim nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, tá bom? Então baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Ó Santo Deus, Pai amado, nós somos gratos por tudo que tens feito por nós, por cada bênção derramada sobre nossas vidas. Somos gratos pelo teu cuidado, a proteção, o suprimento de nossas necessidades. Gratos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos-te pela tua salvação, pelo perdão dos nossos pecados e pela esperança que hoje temos em Cristo da vida eterna. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude sempre a dedicarmos nossas vidas a Ti, vivendo em obediência, santidade, serviço e aguardando assim a volta do Teu Filho Jesus Cristo, que prometeu que um dia voltará. Nos abençoe nesse tempo, ó Pai, nos ajudando a Te adorarmos em espírito e em verdade. Nos edifica com a Tua palavra e assim, ó Deus, recebe o nosso louvor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Eu peço que você pegue o seu cantor cristão e vamos então cantar o hino de número 421, que tem como título Conversação Cristã, tá bom? Hino de número 421, Conversação Cristã. É um hino que fala da importância de nós anunciarmos a Jesus, né, falarmos da salvação para os perdidos, tá bom? Então, às vezes, conversamos sobre tantas coisas, mas não conversamos sobre Jesus Cristo. Esse hino nos desperta para essa verdade. Sabes falar de tudo que neste mundo há, mas nem sequer palavras de Deus
nosso Deus. Dessa vez aí o hino vizinho, de número 422, Trabalho Cristão, tá bom? Então, 422, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. Com labor, com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra os reinos das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Glória a Deus por esse tempo. Vamos agora passar por um momento de devocional, de meditação. As meninas vão se retirar. Mais para perto dos irmãos. Pois bem, nós queremos continuar nossa série de meditações sobre a volta de Cristo, e hoje eu queria trazer mais uma implicação sobre a volta do Senhor Jesus para nossas vidas. Desde algum tempo atrás eu tenho meditado sobre as implicações da volta de Jesus Cristo. Nossos estudos têm como título Escatologia Prática, e essa é a ideia. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus Cristo, quando a Bíblia fala do novo céu, nova terra, da esperança por vir, a Bíblia sempre traz uma implicação para as nossas vidas. Nunca é para matar somente a nossa curiosidade. O Senhor não se preocupa apenas em nos revelar o que vai acontecer, mas Ele realmente quer nos revelar aquilo que precisamos fazer diante dos fatos futuros, dos eventos futuros, tá bom? Então hoje nós iremos ver que quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar,
ela também diz que devemos testemunhar. Então, o tema do nosso estudo hoje é Jesus virá, portanto, devemos testemunhar. E testemunhar aqui, a ideia de falar de Jesus, a ideia de anunciar a salvação, a ideia de nós realmente falarmos do juízo, da salvação de Cristo para as pessoas, tá bom? Então, para meditarmos nesse assunto, eu gostaria de ir com você no livro de Atos, capítulo 1. Então, peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. O livro de Atos fica no Novo Testamento, logo após os evangelhos, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Então, o livro de Atos, ele é chamado Atos porque se refere aos atos dos apóstolos, certo? Ou aos atos do Espírito Santo ali, pela vida dos apóstolos, pela vida da igreja. Então, nós iremos meditar em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, e essa é a ideia que nós queremos enfatizar. Jesus virá, portanto, devemos testemunhar do seu nome, tá bom? Então, Atos, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 11 nos diz... Desculpa, eu ainda achei que já estava em Atos aqui 1. Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11, nos diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Amém? Então, esse é um texto bastante conhecido e eu gostaria aqui de fazer justamente essa observação que o texto nos dá, a observação de que Jesus irá vir, ele voltará, e enquanto ele não volta, devemos aqui neste mundo, nós cristãos, devemos testemunhar, certo? Aqui o texto ele é formado em 2 partes principais. A primeira parte é a pergunta dos apóstolos e a segunda parte, a resposta de Jesus Cristo a essa pergunta. Então, nós queremos trabalhar aqui o texto dividindo nessas 2 partes, pergunta e resposta. E aí tentar entender através dessa pergunta e resposta, ou através desse diálogo, entender aqui a relação entre a volta de Cristo e o nosso testemunho acerca do Senhor Jesus, tá bom? Então, primeiro, vejamos aí o primeiro ponto, que é uma pergunta, e a pergunta vem dos apóstolos. A pergunta é: Senhor, este é o tempo em que irás restaurar o reino a Israel? Versículo 6, né? Então diz aí, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Mas vamos aqui entender um pouco essa pergunta. Que pergunta é essa? O que é que os apóstolos, na verdade, estão querendo saber com essa pergunta? Aqui, falando um pouco sobre o contexto, quando nós olhamos para Atos capítulo 1, percebemos que o capítulo 1 está falando da vida de Jesus Cristo com seus apóstolos depois da ressurreição. Esse é o registro dos 40 dias que Jesus passou com os apóstolos depois que ele ressuscitou.
E nesse período que Jesus passou com os apóstolos, esses 40 dias, aqui nesse capítulo, nos é dito que foram dias que Jesus falou sobre o reino de Deus. Jesus falou sobre o reino de Deus no sentido do que ele é, da salvação, do novo céu e nova terra. E aí, tudo aquilo que compete, tudo aquilo que se refere à salvação, à justificação, ao reino de Deus, certo? Então, Jesus passou 40 dias falando sobre o reino de Deus enquanto esteve com os apóstolos. E aí, no versículo 5, Jesus ele diz para os apóstolos que eles deveriam ficar em Jerusalém aguardando a promessa do Espírito Santo. E esse é o ponto aqui que faz a ligação para essa pergunta. Então, quando Jesus fala para os apóstolos que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, onde eles estavam, aguardando serem batizados pelo Espírito Santo, aí os apóstolos eles fazem a seguinte lógica, né? A lógica é o seguinte: Jesus está falando para aguardarmos o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vier, vai ser o tempo em que ele vai restaurar o reino a Israel. E restaurar o reino a Israel é uma ideia que é dos últimos dias, quando Jesus voltar e então vai restaurar o reino ao povo de Israel, o Israel lá do Antigo Testamento, o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas existem promessas de que Deus ainda vai tratar com o seu povo. Deus prometeu um reino ao povo de Israel, um reino eterno. E isso não foi cumprido no Antigo Testamento, vai ser cumprido na volta de Jesus Cristo. E aí os apóstolos, eles estão pensando o seguinte, que quando o Espírito Santo viesse, então esse seria o tempo em que Deus iria restaurar todas as coisas, restaurar o reino ao povo de Israel e vinha assim a consumação dos séculos, o final dos tempos. Então, eles aqui perguntam nesse sentido, será esse o tempo? Né? É essa a pergunta dos apóstolos. Eles achavam que quando o Espírito Santo viesse, então o final dos tempos haveria de chegar. É interessante aqui que Jesus ele vai responder essa pergunta e aí ele vai mostrar que não competia aos apóstolos saber do dia e do tempo. Não era da responsabilidade dos apóstolos saber o dia em que isso iria acontecer. É interessante que quando olhamos para analisar essa questão, precisamos aqui lembrar que Jesus, Deus, não nos ordena descobrirmos ou ficarmos preocupados com o dia que ele irá voltar. Não cabe a nós querer saber o dia que Jesus vai voltar, o tempo, o dia, a época. Não, isso não cabe a nós. Essa era a preocupação dos apóstolos. Os apóstolos queriam saber qual seria o tempo, qual seria o dia, qual seria a época exata que Jesus iria voltar. E aí Jesus, não, isso não compete a vocês. Isso não compete a vocês saber dias ou épocas. Isso não é da responsabilidade de vocês. Não é à toa que quando Jesus falou da sua volta, ele disse, nem os anjos, nem o filho sabe o dia que será, mas somente o Pai. É claro que Jesus sabe. Ele estava falando que não sabia quando esteve aqui nesse mundo encarnado, limitado. Mas nem os anjos de Deus sabem o dia da volta de Cristo. Só o Pai. E isso mostra que eu e você não devemos ficar tentando adivinhar ou querer saber qual o dia exato que Cristo irá voltar. Vai ser um dia de surpresa, né? Vai ser como um ladrão da noite, num momento talvez em que as pessoas menos irão esperar. E isso, mais uma vez, deve nos chamar a atenção, porque quando olhamos para a história, os grupos religiosos que tentaram descobrir a data da volta de Cristo, todos eles se enganaram. Eu posso aqui citar pelo menos dois mais conhecidos. O grupo, Adventistas do Sétimo Dia, um grupo religioso que marcou a data da volta de Cristo
e erraram. Erraram, mas aí depois ficaram, não, mas realmente não era a volta de Cristo, é Cristo lá no tabernáculo do céu. E aí eles erram e sempre inventam uma desculpa. As testemunhas de Jeová foram outro grupo que diz que Jesus iria voltar em 1914. Aí 1914 passou, eles então colocaram outra data. Não é 1914, erramos, é 1925. Passou-se 1925, nada de Jesus voltar. E a terceira vez, não, erramos de novo, mas agora é 1975. Passou-se 1975 e Jesus não voltou. E sabe, esse texto mostra que essa não é responsabilidade nossa. Nós cristãos não devemos nos preocupar qual dia, qual a data, querer adivinhar, descobrir. Porque quando nós ficamos pensando nisso, acabamos perdendo o foco. E o foco é outro. O foco não é saber adivinhar ou descobrir a data da volta de Jesus Cristo. E aí, nós temos então a segunda parte do texto, em que Jesus ele responde a pergunta feita pelos apóstolos. Então a resposta está aí no versículo 7 e versículo 8, né? Então eles perguntam quando seria o tempo em que o reino de Israel seria restaurado, né? E isso aconteceria quando Jesus voltasse. Quando Jesus voltar, vai acontecer na verdade. E aí no versículo 7 e versículo 8, Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Isso aqui eu acho muito interessante. Jesus ele não nega que um dia o reino de Israel vai ser restaurado. Jesus não nega isso. Isso vai acontecer. Quando Jesus voltar, o reino a Israel, ao povo de Israel, vai ser restaurado. Deus ele vai tratar com o povo de Israel no final dos tempos. Jesus não nega essa realidade. Jesus não nega que ele irá voltar. Inclusive no final do texto aqui, os anjos confirmam que esse dia é real, que de fato Jesus vai voltar. Então, por exemplo, no versículo 11, né, Jesus ele vai subindo aos céus, os apóstolos ficam olhando para cima, para Jesus sendo assunto aos céus. Então, dois anjos se colocam ali ao lado dos apóstolos, dos discípulos, e diz: por que vocês estão assim olhando abismados? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele irá vir, ele irá voltar do mesmo modo. Então, tanto Jesus quanto os anjos, eles não desmentem que esse dia vai acontecer, que Jesus vai voltar. Ele vai voltar do modo como ele subiu. Isso vai acontecer, isso é uma realidade, isso é uma promessa. Agora, o que é que eu e você, cristão, o que é que nós devemos fazer até lá? O que é que nós devemos fazer até esse dia chegar? Será que devemos ficar esperando Jesus de braço cruzado? Ele vai vir. O que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa reação? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso estilo de vida enquanto esse dia não chega? E aí, Jesus fala justamente no versículo 8. Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: olha, não compete a vocês, não é da responsabilidade de vocês saber o dia ou a época, mas o que compete a vocês é testemunhar. O que compete a vocês é saber que o Espírito Santo há de descer sobre vós para vocês serem minhas testemunhas. Em outras palavras, o que Jesus está falando é: ao invés de vocês ficarem se preocupando com a data, se preocupem em serem minhas testemunhas. E é isso que nós devemos fazer até lá. Enquanto ele voltar, devemos testemunhar. Enquanto ele não volta, devemos falar dele para as pessoas que não o conhecem. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever. Então,
saber que Jesus um dia irá voltar, isso deveria levar os apóstolos a testemunhar. E essa realidade se aplica a mim e se aplica também a você. É isso que devemos fazer até lá. Só lembrando que essa ideia de testemunhar aí é anunciar Jesus, né? Não é aquela ideia da testemunha ocular. Não é que nós vimos lá Jesus e vamos ser uma testemunha ocular dele. Não, não é isso. Testemunhar aqui é no sentido de anunciar, de falar de Jesus para as pessoas. E nós, apesar de não termos visto Jesus, nós conhecemos a Jesus por meio da palavra. E podemos testemunhar sobre ele a partir do conhecimento que temos das Escrituras. Ainda que seja pouco, ainda que seja básico, né? Esses dias eu estava até conversando com o irmão Renato aqui de Viçosa, e ele falou justamente sobre isso, né? Que tem buscado falar de Jesus para as pessoas com um pouco que ele sabe, né? Eu admiro muito isso, admiro muito ver essa postura. Deus, ele não usa somente pastores, somente alguém que foi para um seminário, não. Nós testemunhamos aquilo que sabemos. Se você é um cristão, se você um dia entregou sua vida a Cristo, você sabe o porquê. Você sabe que Jesus é o único Salvador. É porque você soube que somente por Jesus pode ter os pecados perdoados. Então essas verdades básicas devem ser usadas para testemunhar, né? E eu fico muito admirado com isso, em ver irmãos, né, com sua simplicidade, mesmo com suas limitações, falando de Cristo para as pessoas. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade, certo? E aí, o que é que nós devemos testemunhar? Quando olhamos para o livro de Atos, vemos os apóstolos e discípulos saindo mundo afora testemunhando, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Eles saem testemunhando de Jesus Cristo. E de modo resumido, por exemplo, quando vemos o apóstolo Pedro pregando a palavra de Deus, uma mensagem central é: e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Era isso que o apóstolo Pedro testemunhava, Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Nenhum outro nome há que possa ser dado pelo qual devemos ser salvos. Então, esse é um pilar do testemunho. É uma verdade central do testemunho, que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus. As suas obras não salvam. Os seus feitos não te salvam. As suas boas ações não te salvam. A sua religião não te salva. Ir para uma igreja não te salva. Orar não te salva. Chorar não vai salvar. Seu dinheiro, seu status, sua fama não vão te salvar. Somente Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação. O apóstolo Paulo também, quando estava dando testemunho, ele falou de outra verdade central. Ele diz que Deus notifica aos homens para que se arrependam e se convertam a Jesus. Por quê? Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. É interessante que Paulo aponta para essa ideia da volta de Cristo. Um dia Jesus virá e ele irá julgar o mundo com justiça. Isso deve nos assustar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. E se você não é um justo, como a Bíblia diz, não há nenhum justo, então Deus vai te julgar com justiça. E qual é a única forma, então, de nós sermos salvos diante desse juízo? É sermos justificados por meio da fé em Cristo. Não há nenhum justo, e só há uma maneira de sermos justificados, mediante a fé em Cristo. Somos perdoados, purificados. Então, um dia, Deus irá julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Isso está em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Então, encerrando aqui já, algumas aplicações para nós, né? Será que nós temos testemunhado? Será que nós temos falado de Jesus Cristo para as pessoas, para os vizinhos, para os colegas, amigos? Testemunhe, aproveite as oportunidades, fale de Cristo, fale o pouco que você sabe, ou o muito que você sabe, mas fale, né? Testemunhe. Essa é a nossa responsabilidade enquanto Jesus não volta. Sabe, irmãos, eu fico pensando que nós não teremos outras oportunidades depois que Jesus voltar. O
tempo de testemunhar é agora. O tempo de testemunhar é esse. Depois que Jesus voltar, não vai haver mais necessidade de testemunhar. Não vai haver mais uma segunda chance para os perdidos. Então esse é o tempo de testemunharmos, de falarmos de Cristo para as pessoas. E por fim, eu gostaria de falar a você que não tem a Cristo. Olha, se esse é o período que o cristão tem para testemunhar, esse é o período que você tem para ouvir o testemunho. Se você já tem ouvido falar de Jesus, já tem ouvido falar da salvação, se converta, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Cristo, porque você não terá outra oportunidade para dar ouvidos a esse testemunho. Converta-se ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, reconheça a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Esse é o tempo para você ouvir, dar ouvidos ao testemunho. Pois depois que ele vier e então julgar o mundo com justiça, não haverá outra oportunidade. Portanto, Cristo virá e isso deve nos levar a testemunhar. Amém? Vamos orar mais uma vez, encerrando esse tempo. Ó Pai, obrigado por Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática a Tua palavra. Nos ajude a verdadeiramente sermos Tuas testemunhas. Que o saber que um dia o Teu Filho virá nos leve a testemunhar. Ó Deus, oramos também para que muitos escutem esse testemunho. Não apenas ouçam, mas dê ouvidos. Realmente creia nesse testemunho e se convertam a Cristo, enquanto ainda há tempo. Nós suplicamos para que ainda venha nos restaurar, para que essa doença possa passar, abençoe as autoridades, a economia. Ó Deus, cuida da nossa nação, cuida deste mundo que tem sofrido com essa pandemia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Deus abençoe. Obrigado por nos ouvir, por nos acompanhar e até o próximo culto. Grande abraço. Espero brevemente nos vermos. Que tudo isso passe. Esse é o meu desejo, tá bom? Abraço. Deus abençoe.